Então, tio Miguel, grave coisa lhe aconteceu para estar à meia hora sem dizer palavra a provar o vinho. Quando entrou, nem deu os bons dias. Desculpa lá. E quanto ao que aconteceu, nós estamos ainda mais de luto. Morreu Luís de Camões. Triste nova, sem dúvida. Já não nos bastavam as notícias da derrota de Alcácer Quibir. Olha, eu estava aqui a meditar sobre alguma das palavras que ele escreveu a Dom Simão da Silveira. Já as conheces? Nunca ouvi falar no caso. Rapaz, e assim acabarei a vida e verão todos que fui tão afeiçoado à minha pátria que não somente me contentei de morrer nela, mas de morrer com ela. Sim, senhor. Até parecem palavras dos Lusíadas. Para mim, em cada casa portuguesa havia de haver o exemplar ao lado da Bíblia. Este povo que é meu, por quem derrama as lágrimas que em vão caídas vejo, e assaz de mal lhe quero, pois que o amo, sendo tu tanto contra meu desejo, por ele a ti rogando choro e bramo, que contra minha dita enfim pelejo. Ora, pois, porque o amo é maltratado, quero-lhe querer mal, será guardado. Deixe isso disso, não estamos no pátio das comédias. Vosso Mercê perdoe-nos, mas não podemos ficar indiferentes ao ouvir tais versos. Senti uma coisa cá por dentro. Sabe mais? Uns bocados. Eu gosto tanto daquele pedaço sobre a aljubarrota. Deu sinal a trombeta castelhana. É tão bonita a passagem sobre a Inês de Castro. E depois disso, talvez queiram ouvir a parte do velho do Restelo. Amanhã ainda cá estaria. Podia recitar um soneto. Ou uma redondilha. Escutei então. Descalça vai para a fonte Leonor pela verdura. Vai formosa e não segura. Leva na cabeça o pote, o texto nas mãos de prata. Cinta de fina escarlata, sainho de chamalote. Traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura. Vai formosa e não segura. Descobre a touca à garganta, cabelo de ouro entrançado. Fita de cor de encarnado, tão linda e o mundo espanta. Chove nela graça tanta que dá graça à formosura. Vai formosa e não segura. Mais outra! Vocês não sabem nada de cor. Eu sei. 7 anos de pastor. Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai. Servia a ela, que a ela só, por prémio, pretendia. Os dias na esperança de um só dia passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada à sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo: mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. Para mim chega de poesia, tenho de ir. Ó tio Miguel, o senhor conheceu bem o Camões e andou pelo passo. Deve saber uma data de histórias a seu respeito. Que era um brigão, esteve preso em Coimbra a estudar, onde o conheciam por trinca-fotes e lhe valia ao tio, que era o Dom Prior. Já estamos fartos de ouvir. Então querem então? Histórias dos seus amores. Viu-se logo que é mulher. Conte-nos da sua vida. Pois bem, aí vai um resumo. Quando eu chegou à corte de Dom João III, entre as cultas e talentosas senhoras, destacavam-se a infanta Dona Maria, a erudita Paula, filha de Gil Vicente, o que fazia os aitos ao rei, as celebradas irmãs Luísa e Ângela Cigeia, a primeira das quais versejava em latim e grego, Dona Leonor Coutinho, escrevendo a fantástica crónica do Imperador Beliandro, e Dona Leonor Noronha, traduzindo as Enéadas do Sabélico. É dessa altura, perdigão que o Viu em alto lugar, perde a pena do voar, ganha a pena do tormento. Não tem no ar nem no vento asas com que se sustenha. Não há mal que lhe não venha. Quis voar a uma alta torre, mas achou-se desazado, e vendo-se depenado, de puro penado morre. Se a queixumes se socorre, lança no fogo mais lenha. Não há mal que lhe não venha.
Pedro de Andrade Caminha procurava contê-las com o vate. Quem sabe se agradado pela beleza de Dona Catarina da Taíde, seduzida por Camões. Formaram-se partidos. Depois, quando escreveu o Auto del Rei se leu, Dom João III achou nele comparações mordazes a si próprio e ordenou-lhe o afastamento de Lisboa, razão que o levaria ao alistamento por 2 anos no Norte de África, onde em combate viria a perder uma vista. Pedro de Andrade Caminha torceria então. Um tem 2 olhos e com vista clara. Outro um só tem, e esse com vista estreita. Tempos corridos, já de volta, foi preso por ferir numa briga um tal Gonçalves Borges e aproveitou essa ocasião para começar a escrever os Lusíadas. Liberto, buscou fortuna na Índia, já que via em Lisboa o futuro comprometido. Aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo já não quer que viva. Eu nunca vi rosa em suaves molhos que para meus olhos fosse mais formosa. Nem no campo flores, nem no céu estrelas me parecem belas como os meus amores. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar. Uma graça viva que neles lhe mora para ser senhora de quem é cativa. Pretos os cabelos onde o povo vão, perde a opinião que os louros são belos. Pretidão de amor, tão doce a figura, que a neve lhe jura que trocará a cor. Leve a mansidão que o cis acompanha. Bem parece estranha, mas bárbara não. Presença serena que atormenta a mansa. Nela, enfim, descansa toda a minha pena. Esta é a cativa que me tem cativo. E, pois nela vivo, é a força que vive. Quando o seu amigo Francisco Barreto foi nomeado vice-rei, escreveu o Auto do Filodemo em sua honra. Possuiu avultado rendimento em Macau, como provedor-mor dos defuntos e ausentes. Porém, se o queriam ver, tinham de ir a Patanga, onde, isolado numa gruta, estenderam os Lusíadas até ao canto sexto. Chamado à Índia, naufragou nas costas do Camboja e dos seus haveres só escapou a sua obra. Em Goa, sobre a morte de Dona Catarina da Taíde, a sua Natércia, almaninha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente. Repousa lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste. Se lá no assento eterno onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se diz que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que os teus anos encurtou, que tão cedo cá me leve a ver-te, como cedo meus olhos te levou. Ao fim de 17 anos, enchera-se da ideia de regressar à Europa e depois de imensas dificuldades, às expensas de alguns amigos, chegou. Tinha 46 anos e reinava Dom Sebastião. Foi em Sintra e a lei escutou o poema da raça e entrega à censura da Inquisição, por lá parou 6 meses antes de impresso. Durante 3 anos, Camões estaria ao abrigo da fome, graças a uma tensa de 15.000 réis anuais com que o soberano o obsequiou. Contudo, de tal forma o invejaram os inimigos, na maioria poetas, que os recebimentos andaram sempre atrasados. O Vate lamentava-se que havia de pedir ao rei que trocasse os 15.000 réis por outros tantos açoites nos ministros por quem corria o pagamento. Cá o rei só lhe deu a tensa por tão pouco tempo. Não, foi-lhe prorrogado o prazo da Real Concessão. Só que nunca a recebeu por não a lançarem no livro da Fazenda. No estrangeiro, louvava-se o poeta como gênio. Aqui preferiam levar na expedição à África para a cantar, em vez de Camões, Diogo Bernardes, um medíocre. E pronto, acabei. E acabamos. Morreram os Lusíadas. Não, só os de Camões. Ainda por cá ficaram os velhos para ensinar às crianças o orgulho de nascer português. E guardo no meu sentido que até ao fim dos séculos se poderá lembrar as armas e os barões assinalados, cada ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados passaram ainda além da terra urbana,
E em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas da África e da Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda a parte, se atento me ajudar o engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano a geral. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obteceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta.